Tá ao vivo já? Boa noite, pessoal. Vamos começar a deixar o pessoal ir entrando. Nós estamos um pouquinho atrasados. Culpa do Adel. Claro. Estão entrando, pessoal? Dá para começar? Então vamos lá. O tema de hoje é... Eu ia dar boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Você falou boa noite, eu falei boa noite. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Desculpem o atraso. Tá. O tema de hoje é procedimentos faciais versus selfie. O que isso tem de relevante, de importante, de tão atual nos dias de hoje? O que tem de tão atual esse tema, Adel? Com o aumento da utilização das redes sociais, inclusive a importância que ela tem tido até no trabalho das pessoas, né, no dia a dia das pessoas, tem aumentado a busca por procedimentos faciais e corporais, procedimentos estéticos, e algumas pessoas têm tido essa busca na intenção de melhorar o seu rendimento nas redes sociais. Né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, qual que é a nossa opinião, a gente respeita as outras opiniões, mas o que a gente acha e o que a gente sugere para as pessoas procurarem. A gente vai estar respondendo algumas perguntas e um dado bem importante que a gente obteve é da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Ela falou que 55% dos pacientes estão em busca de procedimentos faciais e corporais, em busca da cirurgia plástica ou de algum procedimento estético, em troca de melhorar a aparência nas redes sociais e obterem mais seguidores. A gente teve um caso de uma paciente que tinha bastante seguidores, que procurou a gente, e eu lembro muito bem de uma frase que ela disse: preciso mudar a minha aparência para os meus seguidores. Então isso para quem tem muitos seguidores, o desejo é mudar a aparência para seguidores. Para quem tem pessoas do convívio próximo, amigos, marido, muitas vezes a mudança da aparência, o desejo da mudança da aparência está relacionado com querer parecer melhor para as pessoas ao nosso redor. Será que esse é o caminho? É isso que vai trazer a felicidade que as pessoas realmente buscam quando estão atrás de uma cirurgia plástica? Eu acho que são até duas situações diferentes, né? Eu acho que é super legal as pessoas se cuidarem mais, as pessoas quererem estar melhor, isso é um fato. Daí a via trazer a felicidade efetiva é completamente diferente e não necessariamente os dois estão associados. Uma curiosidade, que é muito comum uma pessoa tirar foto, olhar a foto e falar: nossa, eu estou estranho nessa foto aqui. Isso acontece com todo mundo. Porque o que acontece é que, na verdade, a foto é você real. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Quando você olha uma foto, você está vendo você. Mas você não está acostumado a se ver porque você se olha no espelho. E quando você se olha no espelho, você está vendo uma imagem invertida. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente em relação à foto é isso. Porque existe a pessoa que está na foto, existe a pessoa que está no espelho. Essas pessoas são diferentes. Não existe uma simetria perfeita de um lado para o outro. Então nós temos algumas diferenças. E quando você olha na foto, você vê: nossa, mas meu olho está mais aberto do que esse. Quer dizer, porque no espelho você vê exatamente o contrário. Então a gente tem que também desconsiderar um pouquinho esses pequenos detalhes, até para que a gente não acabe gerando e supervalorizando alguma pequena assimetria e gerando frustrações. Então o que a gente vê no espelho não é quem realmente são. Não. Então se você se sentir bem olhando no espelho, não é você? Você tem que estar bem na foto? Por isso, então, o aumento da busca por cirurgias plásticas. Não, mas é uma coisa engraçada, porque as pessoas olham a foto: mas por que essa foto? Eu me vejo na foto e falo: nossa, não está vendo outra pessoa. E quanto maior a simetria facial, obviamente, maior vai ser a diferença em relação... E no espelho, a gente consegue, né? Colher a barriga, consegue mudar de acordo com o que a gente deseja ver, né? Essa é a primeira situação. Isso é uma coisa interessante para a gente ver. Então, a gente tem que separar duas coisas, tá? Primeiro, a felicidade, a alegria e a parte profissional, tá bom? Então, a gente falou, é super legal a pessoa procurar. Tem vários procedimentos ancilares, procedimentos não cirúrgicos que trazem uma satisfação para o paciente, que mudam a aparência, mas tudo tem que ter
um bom senso, né? O que a Equilíbrio. gente tem visto hoje é várias pessoas, quase todas, com o mesmo rosto. Porque todo mundo faz um preenchimento no malar, todo mundo faz a toxina botulínica, e às vezes faz a toxina botulínica, a pessoa quer o rosto congelado, então acaba caindo a cabeça da sobrancelha, levantando a cauda da sobrancelha, a pessoa está com aquele rosto com pouca expressão, com o malar cheio, daí já tem que desenhar a linha da mandíbula, porque tem que ter o desenho da linha da mandíbula, e como não ter um lábio preenchido, então temos que aumentar os lábios, mas e também preencher essa região, porque precisa tirar a ruga. Então o que acontece é que pessoas colocam às vezes 10, 15, 20 ml de preenchimento no rosto, e você começa a ver várias pessoas com o mesmo... Não, lógico, não é o mesmo rosto, mas parece que é tudo da mesma tribo, assim, são o mesmo biotipo. Então, eu acho que todos nós temos uma beleza única, né? Não existe uma pessoa sequer que você não consiga ver algo de belo, a gente tem que saber identificar e valorizar o que essa pessoa tem de belo. E em nenhum momento tentar transformar essa pessoa em outra pessoa. Doutor, eu quero ficar igual àquela pessoa. Quer dizer, lógico, você vai ver o nariz da pessoa, eu quero esse ângulo do nariz, eu acho legal essa curvatura em cima que ela tem. Você vai ter o teu nariz com alguma característica próxima da outra pessoa que você admira. Isso é bem importante. E indo para a linha da harmonização facial, dos preenchimentos, preenchimento, ele é anti-aging? O preenchimento, ele trabalha para que você retarde o teu envelhecimento, ou ele dá o aspecto de melhoria dos vincos mais proeminentes, e a ideia é, coloquei hoje, daqui 6 meses eu quero mais, como dos preenchimentos que a gente tem visto dos lábios. A pessoa vai, coloca um pouquinho, ela quer um pouquinho mais, ela quer um pouquinho mais, daí perder um pouco. Qual que é a ideia? Daí falando um pouquinho dos preenchedores. Tem duas situações. Primeiro, existe uma acomodação da pessoa. Você fotografa a pessoa antes de fazer um procedimento. Você faz o procedimento, a pessoa nota uma diferença, você fotografa depois. Passa às vezes um mês, a pessoa se olha e fala, nossa, não mudou nada, meu lábio está exatamente igual era antes. Daí quando a pessoa volta e ela olha uma foto de como ela era antes, ela fala, nossa, realmente está diferente. Então, existe esse fator de acomodação, a gente tem que tomar cuidado, porque senão vai ficar aumentando, e isso não vai ter limite. Perde as características naturais. Porque a pessoa sempre vai achar que precisa de mais, porque está igual, e daqui a pouco acaba tendo algumas distorções que a gente tem visto, infelizmente. Essa é a primeira situação. Segundo, é natural com o passar dos anos o nosso rosto ir perdendo volume, existe uma modificação na parte óssea, existe uma modificação na parte gordurosa e existe um descenso próprio da gravidade. Então a reposição volumétrica da face, ela é rejuvenescedora. Isso é um fato. Mas a questão que a gente sempre frisa, que tem que ser avaliada, é a seguinte, a paciente precisa de mais volume ou ela precisa reposicionar o volume que ela tem. Porque às vezes existe uma queda desse terço médio e o simples reposicionamento do terço médio devolve o volume que a pessoa tem na região malar, né? Essa é uma situação. Mas se você preenche essa região e bota muito volume aqui, num primeiro momento você tem realmente um efeito lifting. Você levanta o terço médio, você tem mais volume, você fica mais jovem. Mas tem que lembrar que você colocou um peso no rosto. Mas o preenchimento vai ser colocado bem próximo do osso. Você projetou anteriormente o teu rosto, que gera um momento, uma força física maior, quanto mais longe do ponto de ancoragem tiver, mais longe do rosto, mais pesado. E você, num curto prazo, você tem um benefício, a médio e longo prazo, você tem um malefício, você tem um descenso maior do rosto. Né? O que a gente tem utilizado hoje para preenchimento é basicamente o ácido hialurônico, é um produto sintético, ele dura mais ou menos 1 ano e meio. Né? A maioria dos procedimentos é feito em nível ambulatorial, ou seja, a pessoa vem, faz no consultório, vai embora. Ou eventualmente a gente associa, a pessoa está fazendo uma cirurgia, quer aproveitar e fazer um preenchimento, você acaba fazendo. Então tudo também. Sempre com equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. E com avaliação individual. Tem que ter, lembrar que é o rosto está totalmente exposto. Então a gente tem que tomar muito cuidado e eu acho que a pessoa tem que, principalmente, isso vale para toda a cirurgia. Ela tem que ver o que ela realmente quer, o que incomoda a pessoa, entendeu? E não o que as pessoas querem, não o que a mídia social diz que você precisa ter, né? Tem que ser uma satisfação pessoal. Doutor, eu não gosto do meu lábio. Bom, você faz um preenchimento no lábio. Por que não sugeriu fazer um preenchimento no malar também? Não, porque ela falou do lábio, a gente vai exatamente onde a paciente
tenha vontade. Mas não ser óbvio, algumas pacientes pedem sugestões, mas a gente tem que ter muito cuidado para evitar essa estigmatização. Pessoas muito parecidas, procedimentos muito iguais. Perfeito. E cada um tem a sua beleza, cada um tem seu formato. Todos nós somos, de alguma forma, assimétricos, né? Então, às vezes a gente não nota a diferença entre um lado do rosto e o outro, entre um lado do corpo e do outro. Fez o procedimento, ressaltou, começa a notar, né? Com certeza. Especialmente no rosto, uma paciente escreveu, as pessoas depositam muita esperança em mudar com procedimentos cirúrgicos e estéticos. Por que o doutor acha que isso acontece? Eu acho que no rosto é a parte mais exposta, né? A pessoa está se olhando todo o tempo, nos selfies, no espelho. Então, e a gente entende que tem algumas coisas que incomodam. Todo mundo. Eu tenho minha sobrancelha, eu queria levantar um pouco minha sobrancelha. É um negócio que me incomoda até por uma parte funcional. Mas eu acho que cada pessoa tem alguma coisinha que ela pode querer mexer. E como você está olhando o tempo todo, você acaba se queixando mais da questão facial. E você acha que então essa questão de tirar foto, tirar selfie, aumentou, né? A gente viu no nosso consultório nos últimos 3 anos, fizemos uma busca por números e verificamos que aumentou muito. Não, aumentou muito, né? E não é uma selfie, né? As pessoas tiram 40 selfies por dia. Daí em 35 elas estão muito bem, mas elas ficam focadas nessas 5 fotos. Isso agora. Sério? Paciente isso. Olha, por intuição. Isso tiramos 50 fotos e só 2 ficam boas? É isso? Não é isso. Eu acho que é exatamente o contrário. Né? Eu acho que é exatamente o contrário. É lógico, você tirar, ficar batendo um monte de fotos, você vai acabar tendo um monte de fotos que você vai acabar não gostando. Mas eu acho que a questão é a seguinte, você tirou várias fotos. No caso da paciente, falou, tirou 50 fotos, 2 ficaram boas, apaga as outras 48 e toca o barco. É verdade, é verdade. Tem um ângulo que é mais favorável, inclusive, essa é a tua opinião sobre você mesma. Talvez outra pessoa analisando essas mesmas 50 fotos, talvez não, provavelmente ela vai gostar de outras fotos. Lógico, uma que está meio piscando, então, acaba não servindo. Mas isso é uma impressão pessoal tua sobre você mesmo. E normalmente nós somos mais críticos, né? Conosco, né? As pessoas tendem a ser mais críticas. E assim, às vezes você olha uma foto tua, você se sentiu bonita. Você mostrou pra alguém falou pra você, não tá bonita. Você vai olhar diferente e vai falar, nossa, que estranho, você muda de ideia. Mas você achou bonita. Então, quem é o ator principal da vida? Ou quem é a pessoa principal do momento que você tá vivendo e que carrega o corpo que você possui, né? Eu acho que a gente falou na última live sobre isso. Eu acho que realmente que as pessoas precisam começar a olhar mais para dentro delas. Elas precisam ser mais confiantes de que o que elas acham, a opinião delas é importante, a opinião de todo mundo é importante, que as outras pessoas podem ter opiniões diferentes. E que a gente tem que respeitar a opinião das outras pessoas, inclusive sobre a gente. Então, se uma pessoa tem uma opinião diferente, eu não gostei. Pois é, eu gostei, tá bom, tá tudo certo. E não é porque uma pessoa fez uma crítica em algo que você realmente não se importava que isso tem o poder de começar a fazer sentido para você. Exato. Muito importante. Então, desculpa, mano. O recado é da gente começar a olhar mais para dentro da gente. E separar o que é teu e o que é o do outro. Exatamente. Normalmente, quando as críticas vêm de fora, as pessoas não necessariamente estão falando de você. Às vezes estão falando dela mesma, de sentimentos dela, de emoções que elas passaram. Então, cuidar para ver o que você deseja, qual é a imagem que você olha no espelho ou numa foto e o que você quer representar dentro da tua vida. Saber que a cirurgia plástica, a harmonização facial, procedimentos estéticos, eles exigem para melhorar a aparência, né? Para deixar com que as pessoas se sintam mais belas, rejuvenescidas, mas para tudo tem o equilíbrio, a harmonia, né? Exatamente. E não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer, né? Vamos deixar bem claro isso, né? As pessoas estão fazendo, elas têm o direito de fazer, mas isso não quer dizer que você tem que seguir a mesma linha. Se você está satisfeito com o teu rosto ou com o teu corpo, tá tudo certo, né? Isso mesmo, até porque quem vai passar pelo procedimento, pelo sofrimento e eventual intercorrência é a própria pessoa. Sim, exatamente. Muitas pessoas associam, uma outra paciente disse, a cirurgia plástica à melhora da imagem exterior, da autoestima e o anseio por likes pode estar deturpando o objetivo do tratamento ou levando pessoas que não precisam do procedimento para o consultório. É mais ou menos a linha do que a gente está falando aqui, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a melhor estética corporal, facial, ela traz um aumento da autoestima da pessoa, as pessoas ficam mais confiantes. A gente vê, às vezes,
próprios relacionamentos que melhoram, mas não é o motivo de você buscar o procedimento. Eu vou fazer uma cirurgia plástica para arrumar o meu casamento. Não vai funcionar, pode ter certeza. Eu vou fazer uma cirurgia plástica porque eu quero ter mais seguidores na minha rede social. Provavelmente também não vai funcionar. Mas, obviamente, a pessoa que trabalha com a exposição da imagem e ela consegue melhorar de uma forma sutil, sem estigmas, ela vai ter um benefício até próprio, até a autoestima da pessoa. Sim. Quando você está de bem consigo mesmo, você irradia a luz para todo mundo. Então, a gente não pode levar os dois extremos. Não é uma coisa fútil, mas não é uma coisa absolutamente necessária. Entendeu? Então, vamos indicar a cirurgia, o procedimento para quem realmente tem indicação e quem deseja assumir, como a Mari falou, os riscos, né? Porque nenhum procedimento é isento de risco. Ah, mas é só no consultório. Mas existem riscos, complicações, existe reação alérgica, existe a própria insatisfação do paciente com o resultado. Então, lembrar que colocar mais volume é mais fácil do que tirar o excesso. Então, eu quero botar já 5 ml no lábio. Não, bote 1, bote 2. Né? Uma semana depois, nada impede de você fazer o procedimento de novo. Tem que ter esses cuidados para a pessoa acabar não se frustrando. Eu mesma, pessoalmente, coloquei um preenchimento aqui alguns anos atrás, fiz uma reação alérgica e ao invés de ficar rejuvenescida, fiquei com 2 bolsas por um tempo até fazer um procedimento para retirada do ácido do produto. Então, saber que tudo pode acontecer. Então, fazer procedimento e 2 semanas depois ter um casamento marcado não é recomendado. Não. É verdade, gente. É uma caixinha de surpresa mesmo. Então, assim, saber que pode mudar a rotina, pode mudar o planejamento e isso também faz parte da organização, seja para um procedimento facial ou seja para um procedimento cirúrgico, estético, né? O que vale. Que realmente, na maioria absoluta das vezes, o procedimento ocorre sem intercorrência. Mas às vezes ocorre um sangramento, uma equimose, que as pessoas chamam de hematoma, fica um pouco roxo. Pode acontecer uma reação alérgica, ficar vermelho, ficar endurecido. Quer dizer, se a pessoa tem um evento muito importante, é bom que ela se programe com pelo menos um mês de antecedência. Mesmo porque o procedimento vai durar 1 ano e meio. Então não tem por que fazer uma semana antes do casamento, por exemplo. É que é comum, né? Acontece. Indo por toda essa linha, como que é tratado a expectativa do paciente e a realidade, a possibilidade de um resultado pelo procedimento ou a possibilidade cirúrgica? A expectativa é algo subjetivo, a realidade a expectativa é subjetiva, a realidade é algo objetivo, certo? A expectativa é muito pessoal. Eu acho que quando a gente evita essas comparações, eu quero ficar assim, eu quero ser igual a tal pessoa, tudo, esse realmente é um caminho da frustração. As pessoas devem evitar esse tipo de comportamento, seja para preenchimento, para toxina botulínica, para cirurgia plástica, qualquer situação que envolva modificação do teu corpo, porque o teu corpo é único, entendeu? Em relação à realidade, uma das vantagens do preenchimento é que muitas vezes o paciente está desperto, ele faz um ambulatório acordado. É anestesiado a região, obviamente, mas o paciente está desperto, então ele consegue com um espelho ver, que não é ele, né, ao contrário, mas ele consegue ver e ter uma ideia. Por exemplo, você está fazendo um preenchimento labial, você coloca 1 ml no lábio de cima, 1 ml no lado de baixo, a pessoa olha e fala, não, tá bom assim. Não, realmente eu acho pequeno, a minha expectativa realmente é ter um lábio maior. Aproveita e já coloca mais volume. Lógico que de uma forma ponderada e com um certo limite, não é assim, vamos colocando o limite, volume à vontade. Mais fácil do que cirurgia, né? Cirurgia nem sempre a gente consegue prever. E o que o Adel falou é muito importante. Expectativa é subjetivo. Então, às vezes, às vezes não. Muitas vezes o médico fala, alerta dos riscos, explica, fala que não tem como comparar uma pessoa a outra. Por mais que você traga a foto, nunca a tua amiga vai ficar com o mesmo corpo que o teu. E a paciente entende aquilo que ela deseja, né? E a realidade é o que vai vir a resultar a cirurgia dentro de um pós-operatório depois. É complicado, que são muitas informações. O que acontece hoje também, que às vezes a paciente passa por 2, 3, 4, 5 profissionais. Hoje a paciente falou, doutor, isso era o 5º profissional que eu tenho. Então, obviamente, eu tenho uma conduta cirúrgica que é diferente de um colega, que não é melhor nem pior, simplesmente é diferente. Eu acredito em coisas que talvez o meu colega não acredite e não é porque um está certo o outro está errado. Isso vai da experiência cirúrgica
de cada um. Só que como a paciente ouviu vários médicos, ela acaba operando com um só, ela às vezes acaba confundindo o que ela escutou. Perfeito. De um médico ou de outro. Mas eu ouvi, por exemplo, o paciente chegar para mim e falar, doutora, eu ouvi falar que a prótese, o implante mamário é vitalício. Pois é, ela pode ter ouvido, mas ela nunca ouviu isso de mim, porque é uma coisa que eu particularmente não acredito e que eu nunca na minha vida acreditei. Posso mudar de ideia e passar a acreditar caso venha algum outro tipo de produto, mais biocompatível, alguma coisa assim. Mas realmente, até hoje, se uma paciente diz que o doutor falou que o implante é vitalício, eu vou falar, olha, me desculpe, eu realmente não falo isso, inclusive os nossos termos de consentimento, isso vem por escrito, para a pessoa ler também, que é exatamente o que a gente falou. Então, essa confusão, às vezes, também acontece, é normal, isso não tá errado, isso é normal, é muita informação. Então, você fez uma cirurgia, você fez um procedimento, eu acho que você escolheu aquele profissional para fazer, você tem que confiar nele para dar o segmento, inclusive para eventuais intercorrências. Perfeito. O paciente perguntou o que é a tal da harmonização facial que todo mundo fala. A gente já chegou a comentar isso numa live uma vez, mas o que é a harmonização facial? É um termo que inventaram para descrever que o teu rosto tem que ser harmonizado. Então, na verdade, o próprio MD Codes que as pessoas falam, né, que foi um método, né, uma metodização dos preenchimentos, de acordo com áreas e pontos específicos, a sequência que você deve colocar, o volume. Quer dizer, criam-se termos, às vezes, que tem muito mais a ver com marketing, uma parte mercadológica, entendeu? E eu, na minha opinião, pessoal, vou voltar a dizer que é a minha opinião, que acaba incorrendo em alguns excessos, por exemplo. Porque você vê pessoas, não, temos que harmonizar teu rosto. Tá bom, harmonizar o rosto. Não, você tem que mexer na tua sobrancelha, não pode ficar assim. O nariz está totalmente desproporcional. Vamos rinomodelar, ou vamos fazer uma rinoplastia, não interessa. Ou o malar está desproporcional com o que tem que ser, esse ângulo da mandíbula está errado, vamos botar um pouco de queixo. É o que a gente falou no começo. Então, quer dizer, o rosto tem que ser harmônico. Tudo bem, se você tem um rosto pequenininho, você tem um nariz muito grande, realmente o nariz é desproporcional. Daí você pode falar que você vai harmonizar o teu rosto diminuindo o nariz. A pessoa tem o lábio muito pequeno, ela pode harmonizar o rosto dela fazendo um preenchimento labial. Então, a harmonização acabou virando um termo muito amplo e que engloba qualquer coisa que você vai fazer no teu rosto para que ele fique mais harmônico. Mas, na nossa opinião, mais harmônico é menos estigmatizado. Então, os meus pacientes sabem, eu realmente tenho uma conduta, né, profissional mais ponderada, e algumas pacientes me pedem coisas que eu realmente eu não faço, porque eu não acredito como médico que vai trazer benefício para elas. Lógico, a pessoa quer botar 1 ml, ela quer botar 4 ml no lábio, é um direito do paciente, ela quer um lábio grande, tudo bem. Mas até um limite, passou de um limite, realmente, daí eu realmente não faço. E isso serve tanto para procedimentos faciais, estéticos, quanto para cirurgia, né? Quando uma pessoa acredita que a cirurgia plástica vai mudar a vida, o que normalmente os médicos recomendam, o que nós recomendamos quando a paciente fala que cria expectativa? Tá, vamos lá. Tá? Uma mãe que se dedicou para a família, teve 4 filhos, né? E nessas gestações, obviamente, ela teve uma alteração da mama dela, porque a mama diminuiu, ela murchou, ela acabou cedendo, ela caiu. A barriga, ela teve muitas estrias e por conta disso ela está insatisfeita com o corpo dela. Ela faz uma dieta, ela faz exercício físico, mas realmente tem alterações que a dieta e o exercício não vão resolver, que apenas a cirurgia vai resolver para ela. Essa pessoa vai mudar a vida realmente com a cirurgia plástica. Ela provavelmente vai mudar porque ela faz a parte dela, ela se dedica, é uma pessoa que sempre se cuidou, mas que por conta da maior bênção da vida dela, que foram os filhos, ela acabou, como é que eu posso dizer? Me fugiu o termo agora, mas ela acabou pagando o preço com o corpo dela, entendeu? Ela cedeu o corpo dela em prol da família. Essa pessoa vai se beneficiar. Entendeu? Mas a pessoa não faz exercício, a pessoa não se cuida, a pessoa está deprimida, realmente deprimida, não no termo que está triste, porque hoje qualquer pessoa triste está sendo rotulada como tristeza é normal, viu, pessoal? Então não dá para rotular tristeza como depressão. A pessoa está deprimida, realmente ela não sai de casa, vou fazer uma plástica, vou mudar minha vida. Não, ela não vai mudar a vida dela. Ela precisa realmente melhorar de dentro
para fora. Então ela melhora a parte pessoal, melhora a parte psicológica, ela começa a fazer exercício, ela melhora uma dieta e daí ela faz a plástica que realmente muda a vida dela. A gente tem visto pessoas realmente mudarem completamente a vida. Então hoje a gente pode dizer, agora que a Mari está junto, porque ela se envolve muito mais com essa parte, a gente pode dizer que realmente as pessoas mudam a vida delas com a cirurgia plástica. Se a cirurgia plástica for o final, não for o começo, entendeu? O começo é você mudar você mesmo. E daí vai numa sequência até chegar na cirurgia plástica. E tá tudo envolvido, né? Tem uma paciente que até colocou assim, como que é depois da cirurgia no acompanhamento do paciente? Na verdade, nós procuramos entender um pouco sobre o paciente antes da cirurgia e muito depois. E eu tenho um relacionamento mais próximo com o paciente e eu vejo que ele fala muito mais quem ele é e muito mais sobre o que ele estava passando antes de fazer a cirurgia, depois de realizar o procedimento. Quando ele vai procurar o procedimento, dificilmente fala que está com problema no casamento, que está querendo mudar algo, ou ele é mais sincero em relação, não às suas dificuldades ou defeitos, mas mais sincero em relação às suas emoções. A gente tem uma terapeuta que faz uma ligação, terapeuta emocional, a gente chama, nomeou ela assim. Ela faz uma ligação antes e pergunta mais antes da cirurgia sobre medo, ansiedade, preocupações, faz uns ensinamentos sobre exercícios respiratórios, mas no pós-operatório é que a paciente fala mesmo. É a hora que ela está mais frágil, é a hora que ela está com dor, é a hora que ela já viu quanto que ela pagou pelo procedimento, ela começa a se preocupar com, né, com a conta que vai vir, com outros gastos que estão surgindo, como drenagem linfática, cinta, etc. E é a hora que ela cai em si e começa a falar. Então é a hora que a gente tenta dar maior suporte e é a hora que a gente está sempre à disposição, eu sempre me coloco à disposição da paciente para ela conversar. O começo, assim, as 2 primeiras semanas, 3 semanas, 1 mês, a paciente às vezes criou a expectativa de que com 1 mês de cirurgia ela tá indo viajar sem nada de inchar, se vestindo biquíni. Não funciona assim. Aí é a hora que a gente conversa, é a hora que a gente liga, é a hora que a gente pergunta como a paciente está e a gente também se coloca 100% à disposição. Às vezes a paciente não quer conversar, mas só o fato dela saber que ela tem com quem contar, eu falo que esse é um dos nossos grandes diferenciais e essa é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Essa faz parte da humanização da medicina. É onde você procura se interessar mais pelo ser humano em si, pelo indivíduo que está atrás da veste física, tentando mudar a sua aparência física e ver quem ele é de verdade, né? Não, eu acho que... E ela tem mais tempo também, né? A paciente operou, ela está deitada, daí fica olhando, fica pensando, né? A cabeça vazia. Fotos. E a cabeça vazia começa a pessoa a não só imaginar, como fantasiar situações. E realmente isso é complicado. O que a Mari falou é perfeito, né? A gente tem vários colegas nossos que a gente conversa, eles também têm esse suporte. Então, você fez uma cirurgia, hoje eu recebi uma mensagem no Face, doutor, faz 4 meses eu tô com uma dorzinha no abdômen, mas eu não quero ficar indo na clínica incomodar. Eu falei, acho que não. Você operou, você tem que voltar na clínica falar com a gente, mesmo porque uma dorzinha no abdômen pode, lógico, ser um pontinho, pode não ser nada, ser um pós-operatório normal, pode ser uma apendicite. Então, a gente tem que estar avaliando os pacientes, não é incômodo nenhum que os pacientes voltem quantas vezes precisar. Liguem para o cirurgião, no meu caso as pessoas falam muito com... Nosso caso, né, as pessoas falam muito com a Mari e a gente sempre vai estar à disposição para esse período difícil que é o pós-operatório. Grupo de apoio aos pacientes são uma forma de mostrar que cada caso é único? Tu não tem muita experiência, né? Depende de como esse grupo for conduzido, né? Eu acho que quando se fala grupo de apoio, sempre parece uma coisa legal, né? Mas isso depende de como os grupos, que eles não sejam uma fonte de comparação. Né? Eu tô com dor no pós-operatório, com 20 dias. Eu não tive dor nenhuma, que estranho. A outra pessoa já fala, meu Deus do céu. Tô com problema. Tô com problema. Entendeu? Então, se realmente for um grupo de apoio, eu acho que pode ser útil, né? Mas esses grupos... de resultados, tem que sempre cuidar, tudo, né? Tem que cuidar muito com E saber que, gente, você escolheu um médico para fazer a cirurgia em você. Você escolheu um médico para fazer o procedimento em você. Volta nele, pergunta se é assim mesmo, pergunta se está dentro do conforme e saiba que ele está lá para te ajudar, né? Eu acho que as pessoas têm que lembrar o porquê que elas escolheram aquele profissional para entregar o corpo delas, que é o bem maior, entendeu? E isso não pode ser esquecido.
Porque uma das coisas que a rede social está fazendo muito é transformando os relacionamentos mais superficiais. Não é mais um amigo. Apaga o amigo da rede social, apaga. Os relacionamentos todos estão se voltando para uma superficialização muito perigosa. Então, por que você escolheu? Você tem que lembrar da essência de por que você escolheu aquela pessoa. Por que você escolheu aquela pessoa para ter um relacionamento pessoal mesmo? Espera aí, quer dizer, as pessoas têm qualidades e o profissional que você escolheu deve ter qualidades também. Então, eu acho que é fundamental nessa hora as pessoas, né, tentarem conversar e se entender. Isso daí Você vê que a comparação nunca é um caminho. A comparação não é o caminho. E o diálogo vai ser sempre o caminho da satisfação e da solução dos problemas. Perfeito. Vamos lá, mais perguntas. Qual é a idade certa para começar o tratamento anti-idade? Gente, eu faço botox desde os 23. A idade certa, desde muito cedo, você usar protetor solar, hidratante. Vamos lá, feijão com arroz aqui do brasileiro, o básico, hidratação e proteção solar. Isso é fundamental. Esse é o maior fator de envelhecimento nos dias de hoje, ainda mais com o sol hoje. Curitiba, 35 graus quase em setembro, quer dizer, realmente a radiação solar ela é extremamente deletéria. Lógico, tem o cigarro também, tem o hábito alimentar, tem tudo isso, mas vamos começar pelo mais simples, hidratação e protetor solar, de manhã e na hora do almoço. Então, aí você já está começando, e isso começa na infância, né? Nós temos filhos pequenos, eles não vão para o sol se não tiverem de boné. Eu sou bem rigoroso com o protetor solar neles, até com alguém aqui que... No rosto eu passo sempre. Me aparece com o protetor número 8, eu falo, isso daqui está passando água, né? No corpo, no rosto sempre. Né? Então, esse é o cuidado principal. Tá? E a questão do anti-aging, se a gente for falar assim, aí você tem toda a parte volta para o básico, volta para a dieta, faz exercício físico. Existem algumas suplementações que são importantes, mas isso não é uma coisa que a gente está falando com 20, 30 anos de idade, se for analisar. Daqui a pouco começa a baixar um pouco a taxa do colágeno, você pode repor colágeno, por exemplo, vitamina E, que é anti-aging. Tem várias outras opções. A própria toxina botulínica, a toxina botulínica, né? Ela é feita para prevenir rugas. Então, você tem uma musculatura do rosto muito forte, toda a tua família tem uma musculatura do rosto forte. Tem gente que começa a fazer a toxina botulínica com 22 anos, 23? 22, 23 anos de idade. A Jordana não queria me deixar brava. Não funcionou. Brincadeira. Isso, obviamente, né, as pessoas que começam antes vão acabar tendo um benefício ao longo dos anos, né? Não dúvida mais. Perfeito. No caso de pacientes jovens e que buscam fazer vários procedimentos de uma só vez, como segurar já que, tendo em vista que devemos aproveitar um procedimento para fazer outro e ter apenas um procedimento no pós-operatório? É aquele famoso, já que eu vou fazer, quero fazer isso. É o que a gente falou, né? Eu acho que as pessoas realmente elas têm o direito de ter ideias e ter vontades, tudo bem. Tem algumas delas que cirurgicamente ou com procedimentos ancilares, né? Preenchimentos, toxinas, peelings, a gente vai resolver. Mas aí tem o médico e realmente ele tem que ter o freio e colocar primeiro um limite no que a paciente deseja, né? E um limite no número de procedimentos também, especialmente em relação à cirurgia. Tá. Por que o médico não pode postar... isso é bem legal essa pergunta. É algo que a gente está programada para fazer um post até sobre isso. Então, Adel, fala por que a gente não pode postar antes e depois de paciente. Mesmo que o paciente poste, mesmo que o paciente autoriza. Exatamente. Repostar. Quantas vezes as pessoas marcam e falam, queria te postar, mas não pode. Não pode. Isso, na verdade, é uma norma do Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina, e essa norma tem que ser seguida. Ponto final. Não existe discussão, não existe mais, não tem. Essa é uma norma do Código de Ética Médica. É mais ou menos, você vai andar na rua e diz lá, 60 km por hora é o limite. É 60 por hora. Se tiver 70 ou se tiver 80, tudo bem, você pode estar, mas você está infringindo um código. Então, existe uma norma que seria um acordo de cavalheiros, por isso que é um código de ética, né?
entre os médicos, e não que quem posta é lá, por exemplo, na Colômbia, que está muito próximo aqui, seja antiético, porque lá a norma, o acordo de cavalheiros permite que eles postem, nos Estados Unidos permite que postem, mas no Brasil o Código de Ética Médica ainda não permite. Isso, obviamente, isso está em discussão, tem uma corrente muito forte de médicos que desejam postar e que acabam, não, eu vou postar mesmo, e, quer dizer... Ou posto depois apenas, depois existe uma outra norma conflitante que diz que talvez possa postar o depois, mas a norma atual vigente é realmente não postar o pré e o pós. Enquanto essa for a norma, a gente vai seguir a norma. Se eventualmente isso mudar, isso vai mudar, não sei quando, não sei se vai levar 1 ano ou se vai levar 20 anos. Daí os médicos vão ter o direito de escolher se eles querem ou não postar, mas realmente o Código de Ética Médica não permite. É uma questão legal. O paciente perguntou qual deve ser o critério para retoque em cirurgia plástica. Vamos lá. Toda cirurgia plástica, vamos repetir isso, tá bom? Pode eventualmente necessitar uma revisão cirúrgica, que o paciente chamou de retoque, após um período de, vamos dizer, de 3 a 12 meses, dependendo da cirurgia que for realizada. Normalmente de 6 a 12 meses, tá bom? O que acontece? E daí, eu quero que os pacientes têm que entender que o médico, ele sempre vai estar à disposição do paciente. E para o médico, normalmente, realizar o retoque, o médico não vai ter o interesse de fazer uma cirurgia já pensando em realizar um retoque. Essa é a situação. Você quer fazer a cirurgia para ficar o melhor possível, para o paciente ficar o mais satisfeito possível, e você não ter que fazer nenhuma revisão cirúrgica. Mas, eventualmente, existem reações próprias do organismo. A pessoa fez uma abdominoplastia, a minha cicatriz ficou grossa, o médico deixou grossa. Não, o médico deixou um risco. Só que com o tempo, às vezes, essa cicatriz alarga, uma reação do organismo, e você passa, depois de 6 meses a 1 ano, por uma revisão cirúrgica para fazer o retoque dessa cicatriz. Existem umas outras situações que são questões de segurança. Você pegou um abdômen, você fez uma aplicatura, uma costura do músculo muito intensa aqui no epigastro, que é a região que chamam de estômago, e você optou por não fazer uma lipoaspiração no mesmo período para preservar esse retalho abdominal e evitar uma necrose abaixo do umbigo, por causa da circulação, tudo isso, existe toda uma fisiologia para isso. Então você já sabe que passou 3 a 6 meses, vai ter uma nova circulação na parte embaixo do umbigo, você vai fazer um retoque, uma lipoaspiração. E terceiro, por prudência, né? Fazer uma cirurgia de pálpebra. Você tirou, a pálpebra, ela está aí para fechar os olhos, tá bom? Então você tirar 1 milímetro a mais de pele é muito pior do que você tirar 1 milímetro a menos. Então, por prudência, o médico deve sempre que possível tirar 1 milímetro a menos. O ideal é lógico que é tirar exatamente certinho, mas isso nem sempre é possível. Então, se você ficar na dúvida, você vai tirar 1 milímetro a menos e eventualmente voltar e fazer um retoque, se possível e ser indicado, porque tem o que a paciente quer e tem o que o médico acredita que seja possível. Pálpebra inferior, não quero nenhuma ruga aqui. Tira muita pele, fica lisinha, a pessoa acaba fazendo ectrópio, abrindo o olho. E é uma situação extremamente complexa e difícil de ser corrigida. Então, na cirurgia, a gente sempre pensa primeiro em não ter complicações graves e de difícil tratamento. E mesmo assim, infelizmente, não que seja por imprudência, mas pode ocorrer. O paciente teve uma infecção no pós-operatório. Todo mundo sabe que pode ocorrer infecção no pós-operatório, pode ter uma trombose. Ela pode ter alguma complicação mais grave que vai requerer um outro tratamento cirúrgico. Perfeito. Mas a ideia é sempre bom senso. Refinamento. Retoque de lipo. Indo pela prudência, né? Tem que cuidar. Às vezes, a paciente quer lipar o máximo possível, mas esse máximo possível, a Adel recebeu recentemente num grupo de médicos, né? Da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Da Universidade. Da Universidade Federal do Paraná. De necrose, lipoaspiração, irregularidades. Então, assim, a prudência, o bom senso é bem o que ele falou. Nem sempre o que o paciente deseja é o que é possível de ser realizado. né? Porque quando você vê nos congressos ou nos grupos, que a gente tem grupos de cirurgiões plásticos, né? As complicações que existem, tem umas complicações temerárias, assim. E às vezes a gente vê algum colega frente a uma situação que quer compartilhar com a gente, situações que infelizmente acontecem.
Realmente daí a gente sabe como é difícil, né, de tratar situações, como muitas vezes isso gera algumas sequelas que são intratáveis. A gente às vezes recebe paciente, não só de lipo, mas de outras situações que realmente a gente prefere não mexer e não operar, porque o risco de mexer nisso é muito grande e daí causar um problema maior ainda. Então é mais fácil ir, voltar e tirar um pouquinho mais do que tentar repor o que foi tirado em excesso. Isso é fundamental, isso é prudência. Perfeito. O que o doutor indica para tratamento de olheira? Dormir. Às vezes nem sempre, né? A quantidade de horas que a pessoa dorme, o sono. A qualidade do sono é importante, não, mas sem dúvida nenhuma eu acho que dormir é o principal, né? A pessoa descansar, a pessoa evitar de ficar se estimulando, especialmente com o telefone celular à noite. Isso daí é fundamental. A pessoa tem que avaliar a parte respiratória também. E em alguns casos você pode fazer o preenchimento, você pode fazer um peeling. Depende do grau, da profundidade, se é uma coisa realmente física ou se é uma coisa da textura e da coloração da pele. Essa parte da coloração da pele, tudo eu encaminho para os colegas dermatologistas, né? Eu não faço os preenchimentos nessa região, eles podem ser feitos, mas realmente é uma quantidade bem pequena, ele vai suavizar, normalmente ele não vai tratar totalmente, para evitar exatamente esse excesso de volume. Perfeito. Pessoal, então foram essas as perguntas. Fica aqui o vídeo gravado agora. Pessoas que tiverem eventuais dúvidas futuras, podem escrever. O Ariel vai tentar responder na medida do possível. Mas acho que o mais importante, a mensagem de encerramento da live é: procure algo, procure a cirurgia plástica, um procedimento estético, se você realmente deseja melhorar algo em você, e utilize essa área da medicina para melhorar a tua aparência física, não como o fim, né? Mas como o começo de algo que você deseja internamente. Você vai aceitar, você vai ter os riscos, você vai ter as intercorrências, podem de primeira ficar top, amar, pode ter alguma intercorrência, mas acima de tudo, saiba quem você é. Saiba o que você deseja e saiba que a verdadeira mudança para além da aparência física começa dentro da gente, né? É isso que a gente ressalta muito, é isso que a gente procura, né? Eu acho que, complementando o que a Mari falou, sem dúvida nenhuma, mudança de dentro para fora. Isso a gente até conversou sobre isso no meio da nossa conversa aqui. Mas lembrar que não é porque você está indo num cirurgião que você vai ter que resolver tudo por um período de 5 ou 10 anos. Esses procedimentos que existem são procedimentos muito interessantes, só que eles têm a sua indicação precisa. Então eu acho que as pessoas têm que buscar realmente dentro delas o que realmente incomoda elas e se elas aceitam pagar o preço da mudança, né? No sentido de eu vou ter um período de recuperação, eu vou passar dor ou não vou passar dor, quais são as complicações possíveis, quer dizer, tudo isso está envolvido em qualquer tipo de procedimento, não existe procedimento simples, entendeu? Vou fazer só um preenchimentinho, vou fazer só uma toxinazinha ali, um peelingzinho. Realmente as complicações existem e principalmente aproveitar, as pessoas têm que tomar cuidado porque elas estão se comparando não só com outras pessoas, mas elas estão se comparando numa rede mundial de computadores com fotos que muitas vezes não são verdadeiras. Quer dizer, as pessoas pegam, hoje você tem aplicativo no telefone que você muda tudo. Os filtros. Os filtros. Quer dizer, então você tem que tentar se comparar primeiro com situações reais e não com situações virtuais. Perfeito. E depois valorizar o que todos nós temos de belo. E o que está de mais belo realmente não está na nossa aparência, vai vir de dentro para fora. É, aquela famosa, aquela pessoa que se torna bonita por quem ela é, por o que ela fala, né? O brilho no olho mesmo. Eu acho que o preenchimento ele pode ajudar a pessoa a melhorar a autoestima e tudo, mas esse brilho no olho que as pessoas têm que procurar. Vem de dentro. Gente, falando de brilho no olho, de melhora da autoestima, de mudança de dentro para fora, vai para o convite, acho que amanhã, vai um lembrete do convite, dia 19 de outubro, a gente vai fazer uma palestra
sobre emagrecimento eficaz. Você é melhor do que sua própria desculpa. Sua melhor desculpa. Do que sua melhor desculpa. Não vamos falar sobre... As pessoas querem muito... A gente foi numa palestra e falam muito que as pessoas querem muito ser emagrecidas. Elas não querem emagrecer. Elas querem um remédio que emagrece. Elas pagam no spa para vir menos comida para elas comer. Para elas poderem emagrecer. Mas elas não aprendem a se alimentar corretamente. Não aprendem a ver aonde que vem aquele desejo por comer. Será que todo momento que ela está comendo além, ela está consciente do que ela está fazendo? Então, a palestra vai ser sobre isso. Vai ter práticas, né? O Daniel de Almeida, quem não conhece, depois segue ele no Instagram. Ele é instrutor da Mente Runin. Vai falar sobre isso. Vão ser 2 horas, 2 horas e meia de bate-papo e de práticas. As inscrições são limitadas. A gente já tem algumas inscrições que já foram realizadas. Depois vai o telefone, tudo certinho. Então, quem quiser... É o início de um processo, de um projeto que nós estamos desenvolvendo e que a gente vê que vai atingir muitas pessoas e que vai ser, assim, imperdível, gente. E eu tenho certeza que quem for na palestra não vai sair de lá como entrou. Vai sair diferente, para mudança de verdade. Essa é a ideia. Vão ter vários conceitos interessantes. A Mari tocou na palavra-chave, que é a consciência. A gente tem que trazer tudo para o nível consciente. A hora que você faz as coisas realmente consciente do que você está fazendo, você vira o senhor de si próprio, você tem as ferramentas, e todos nós temos dentro de nós as ferramentas para modificar a nossa vida de uma maneira inimaginável. Então, gente, próxima palestra dia 19 de outubro sobre emagrecimento eficaz, e a próxima live, não percam, a gente vai trazer um convidado especial, um infectologista, para falar sobre complicações de cirurgia plástica. Então, se você já teve uma infecção, se você conhece alguém que teve uma infecção, se você tem dúvidas porque tem tanta infecção urinária e vai operar, se você passou por um procedimento no hospital, gente, é imperdível. Animais de profissional, animal de estimação, profissional assim, altamente renomado. A gente está muito feliz de ter conseguido trazer ele para cá. Então, próxima live bem informativa sobre isso também. Obrigada a todos que participaram, né? Uma excelente semana. E boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem bem.